E aí, conversinhas? Tudo bem, conversinhas? Conversinhas, como eu já havia prometido, vou fazer aqui com vocês a correção da prova da Unicamp 2026. Vou começar aqui, conversinhas, com a questão número 15, tá? Da prova aí para vocês poderem dar uma olhadinha, conversinhas. Vamos lá. Prova Q, essa daqui, tá? Conversinha é o seguinte, ó, na questão 15, começa assim. O ato de comer é construído culturalmente e mediado por práticas, crenças, comportamentos, tabus que formam os hábitos alimentares, que por sua vez relacionam-se a aspectos culturais, socioeconômicos e psicológicos que envolvem o ambiente familiar de cada indivíduo. Aí ele coloca aqui, conversinhas, ó. Dá uma olhada no que ele coloca pra gente aqui, ó. Os hábitos alimentares são dinâmicos e sensíveis às mudanças que ocorrem nas sociedades, fundamentalmente nos sistemas alimentares. Com o sistema alimentar que predomina hoje, a humanidade vem substituindo, olha só, conversinhas, substituindo a comida que carrega significados culturais e tradições ancestrais por produtos o quê? Alimentares ultraprocessados, globalizados, que viajam quilômetros até chegar ao prato, causando, olha a palavrinha aqui, conversinhas, ó, a homogeneização dos hábitos alimentares de forma global. O problema é que os ultraprocessados têm acarretado sérios problemas à saúde da população. Muito bem, conversinhas. Aí a pergunta está assim, ó. A partir do texto, é correto afirmar que a produção e o consumo de alimentos no mundo contemporâneo possuem o quê? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. Então, está escrito, ó, aqui que esses hábitos alimentares contemporâneos, eles vêm substituindo a comida que carrega significados culturais e tradições. Então, assim, esses alimentos terão menor vínculo com o lugar. Por que conversistas? Porque o lugar em geografia é isso, é aquela ideia de origem, de pertencimento, é quem faz ser quem eu sou, e o alimento era uma parte importante desse processo e passa a não ser mais. Então, visto que a indústria de processamento de alimentos e a produção agropecuária estão cada vez mais especializadas, assim, produtos circulam com maior velocidade e eficiência entre a área de produção e o mercado consumidor, reduzindo o acesso da população a alimentos in natura e reduzindo também o que? O acesso à diversidade de produção regional. É isso, é essa perda de identidade também que acontece com os alimentos, conversinhas. Então, nós vamos marcar o que aqui, ó? A gente marca a letra A como correta da questão número 15. Entendeu, conversinha? Nem precisei ler o restante, até porque, ó, dá uma olhada na letra B, ó. Maior interdependência com o lugar? Não, não. Maior conexão com o lugar? Não, não tem mais essa conexão com o lugar. Menor correlação com o lugar? Tudo bem. Mas aqui está escrito, ó, visto que a indústria de processamento e a produção agropecuária possuem pouca vinculação entre si. Não, tá tudo interligado, né? Porque uma fornece para a outra, mas vai ter sempre aquele processamento que vai reduzir a oferta de alimentos in natura. Certo, conversinhas? Então aqui, ó, número 15, ficamos com a letra A. Muito bem, conversinhas. Agora vamos para a questão número 16. Uma perguntinha bem interessante, clássica, mostrando um mapa da divisão norte-sul global. Essa questão é legal, conversinhas, porque ela vai trabalhar
a ideia de globalização, de desenvolvimento socioeconômico, a ideia de pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, trabalhando alguns sinônimos bem interessantes, como as palavras meridional, setentrional, oriente, ocidente. Vamos ver, conversinhas? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá, ó. Questão número 16. Então vamos pegar aqui nosso esqueminha aqui para destacar, ó. Então vamos lá. Beleza. Vamos lá então, ó. Atualmente é comum denominar a divisão político-regional do mundo entre norte e sul global. Essa delimitação não segue exatamente os pontos cardeais, não vai seguir, tá? Há países do norte que estão no sul e vice-versa, conforme indicado no mapa. Essa forma de divisão está baseada no tabuleiro geopolítico e econômico mundial e afasta a localização geográfica dos países. Quer ver, conversinha? Olha só. Se fosse uma divisão norte e sul tradicional, ó, acompanha aqui o 0 grau, ó, que é a linha do Equador. Então nós teríamos aqui, ó, tá? A linha do Equador. Então o que tivesse tudo para cá, conversinhas, ó, era norte. E o que tivesse tudo para cá, nós teríamos o sul geográfico. Beleza. Mas, por exemplo, olha aqui, conversinha, toda essa parte que está em vermelhinho está no hemisfério norte, mas é sul global. Aqui eu tenho, ó, Austrália, eu tenho Nova Zelândia, tá? Que estão no sul, em termos geográficos, mas são do norte global, tá? Tem até um pedacinho aqui, ó, que tá azulzinho, que é a Guiana Francesa. Mas vamos lá, conversinha, agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão número 16, ó. Vamos responder então, pegar aqui o que vai grifar o texto, ó. Beleza, olha só, então vamos lá, conversinhas. Em relação à localização dos países do norte e sul global nos diferentes hemisférios, assinale, com base no mapa, a alternativa correta. Começa assim, ó. Austrália e Nova Zelândia são os únicos países do norte global situados no hemisfério meridional e hemisfério ocidental. Até fica interessante, né, conversinha? Tem um probleminha aqui, ó. Qual que é o probleminha? O probleminha é o seguinte. Quando eu tenho a letra E aqui, ó, o que a letra E mostra? Que é o leste, tá? O leste, eu tenho como leste o hemisfério oriental, tá? E aqui eu tenho o W, né, que é o oeste, tá? W de oeste, tá bom? E o oeste, ele é o hemisfério o quê? Ocidental. E tá escrito aqui, ó, que a Austrália e Nova Zelândia estariam no hemisfério meridional, tá certo? Tá? Então, quando fala aqui que é meridional, tá certo? E hemisfério ocidental, não. Porque Austrália e Nova Zelândia não estão no ocidente, estão no oriente. Então, conversinha, não vou marcar a letra A, tá bom? Vamos ver aqui, letra B. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela estão no sul global. Estão. E têm seus territórios no hemisfério meridional e hemisfério oriental. Para começar, conversinhas, não é oriental, tá? Então, não é hemisfério oriental. Nós estamos no ocidente. Meridional, aí depende, né? Porque o Brasil está no hemisfério sul, que é meridional, e norte, que é setentrional, assim como a Argentina, tá? Mas aí nós temos já o Venezuela, já é hemisfério norte, já é setentrional. Então, a letra B também não vou marcar, conversinhas. Letra C, ó. Estados Unidos e Canadá são países do continente americano. Olha eles aqui, que bonito.
ó, Estados Unidos e Canadá. Ó, são países do continente americano no norte global. Norte global tem azulzinho, né? Que tem seus territórios localizados no hemisfério. Olha a palavrinha bonita, ó. Setentrional, que é a palavra que significa o quê? Norte. E ocidental, que é oeste de Greenwich. Então, é verdade. Por isso, vamos marcar aqui, ó, a letra C de Corinthians, campeão dos campeões. Certo, conversinhas? A letra D tá assim, ó, China, Rússia, Índia e Japão, integrantes do norte global. Bom, a China aqui, ó, tá vendo a China aqui, ó? Ela tá em vermelhinho. Então, a China não tá no norte global. A Índia também não. Então, eu já tenho errado aí essa questão, essa alternativa. Então, ficamos com a letra C. Tá bom, conversinhas? Muito bem. Questão 17 agora, conversinha. A questão 17, a questão que fala sobre o continente africano, né? Que começa assim, conversinhas. Ó, vamos dar uma olhadinha na questão 17, ó. Vamos pegar aqui o nosso grifa-texto para ficar bem bonito, ó, bem elegante, ó. Vamos lá. O mapa da África, apresentando seus respectivos climas, os climas e zonobiomas, que é uma classificação internacional em função do clima e da fitofisionomia. Fito, quando eu estou falando esse prefixo fito, tem a ver com planta, com vegetação. E fisionomia é a fisionomia vegetal, tá? Então é um bom exemplo para mostrar a distribuição das zonas climáticas em faixas latitudinais, que são as faixas, né, as linhas imaginárias, traçadas de leste a oeste, dividindo o mundo em partes norte e sul, tá? Em outros continentes, então sem ser África, cordilheiras, correntes marinhas e diversos fatores distorcem, interrompem ou expandem essas faixas, tornando-as menos evidentes. Ou seja, se tem um continente que dá para ver bem essa divisão do clima e dos biomas em relação à latitude, é a África. Tanto que a África, né, conversinhas, tradicionalmente falamos que é um continente espelho, porque aqui eu tenho a linha do Equador, né? Então você observa, conversinha, aqui, o que eu encontro no extremo norte, eu encontro no extremo sul, aqui eu também vou encontrar ela aqui, aqui também, aqui também, aqui. Então vão se repetindo, e aqui nesse verdinho, tá? Então vamos lá, ó. O que vai falar pra gente? Vamos acompanhar aqui. Aqui nós temos uma legenda, né? O que está verdinho aqui é o clima equatorial, com floresta e savana equatorial. O que está laranjinho, número 2, é clima tropical estacional, com floresta e savana estacional. O 3 é o subtropical árido, com desertos quentes. Olha que bonito, ó, esse clarinho que são os desertos. Ó, o Saara aqui, o Namibe aqui. Olha, bonito, hein? O que mais? O Mediterrâneo, que é o roxinho, e o temperado quente, úmido, tá? E aqui as formações vegetais, né? No Mediterrâneo, chaparral, maqui mediterrâneo. No temperado, floresta quente temperada. E aqui, zonas de transição, esse cinza que é o que vai perguntar pra gente. Conversinha, dá uma olhada, ó. A partir da leitura do mapa e de seus conhecimentos sobre os componentes naturais do continente africano, o que ele quer saber? Assinale a alternativa correta em relação às zonas de transição. Então vamos lá, ó, o que está falando aqui pra gente? A zona de transição 1, 2, cadê a 1, 2? 1, 2, aqui, ó. 1, 2, tá? 1, 2, vamos lá. Então tá entre clima tropical e o clima equatorial. 1, 2, o que está falando aqui? Vamos lá. Apresenta fitofisionomias típicas de savanas perennifólias nas proximidades da zona 1, né? Tá aqui. E um processo gradativo do desenvolvimento de florestas ombrófilas no limite com a zona 2. Tá. A zona 2, conversinha, é a savana. Então, se fosse para acontecer uma floresta, seria
mais próximo da zona 1 e não da zona 2, que é uma savana, tá? Floresta ombrófila é aquela floresta mais úmida, mais sombria, tá? Então não vou marcar a letra A, conversinhas. Letra B. A zona de transição 2, 3. Cadê a 2, 3? Vamos achar aqui, ó. Aqui, ó. 2, 3. Esse 2, 3 aqui, conversinha, ele é típico. Olha que bonito. Aqui, ó, ele chama, é uma faixa de transição chamada Sahel. Olha o Sahel aqui, ó, que é uma transição do deserto para a savana. É o 2 e 3 aqui, tá? Lugar semiárido. Vamos ver, 2 e 3. Está falando aqui 2 e 3. Formações vegetais contínuas e densas, com árvores latifoliadas e higrófilas, típicas da zona 2. Na verdade, zona 2 é a savana. Latifoliadas são folhas largas. Higrófila é que gosta de umidade. É a 1, conversinha. Então não vou marcar essa como correta não, tá? Vamos ler a letra C. A zona de transição 2, 4. Cadê 2, 4? Aqui, ó. 2, 4, tá? Entre aqui a savana e a parte temperada, né? Vamos lá, ó. 2, 4. Opa, até mostrei a alternativa aqui já. Apresenta uma vegetação densa e permanente. O problema é esse aqui, conversinha. Quando eu falo em permanente, por quê? Porque se eu tenho nessa zona de transição, por exemplo, uma região aqui, ó, temperada, floresta temperada, eu tenho folhas que vão perder, árvores, né, que vão perder as folhas, não é uma floresta perene, então não vou marcar também não. Então nós vamos ficar com qual, conversinhas? Com a letra D. Por quê? Dá uma olhadinha na letra D, ó. A zona de transição 3, 2, aqui, ó. 3, ó que bonito, ó. 3, 2, ó. Essa aqui, ó. Savana e aqui o deserto, ó. O que que tá falando, conversinhas? Vamos lá, letra D, ó. 3, 2. Apresenta vegetação de pequeno porte, ó. Pequeno porte, que são os arbustos, né, conversinhas? E espécies xerófitas. Xerófita é uma planta adaptada à seca, tá? No contato com a zona 3. Por quê? Porque a zona 3, ó, olha aqui a zona 3, é o deserto, conversinha, que é Namibe, tá? Então é isso mesmo. O que mais que ele fala aqui, ó? E um processo gradativo de savanização em direção a 2. Porque a 2 é a savana. Então, claro que nós vamos ficar, então, com a letra D de dado. Certo, conversinhas? Questão 17, tá bom? Vamos para a questão 18. Essa questão, ela é clássica, maravilhosa, de dois países que têm um conflito geopolítico, Índia e Paquistão, tá? Vamos lá, ó. Os conflitos entre Índia e Paquistão, vou até destacar aqui, conversinhas, ó. Entre Índia e Paquistão se acirraram esse ano, ó, em 2025. Entre outros fatores, pela disputa de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Indo, tá? Que é esse rio bonito que está mostrando aqui, essa bacia hidrográfica bonitona aqui, conversinhas. Vamos lá então, voltamos aqui, ó. Em setembro de 1960, os dois países firmaram o Tratado das Águas do Indo, que regula o uso compartilhado das águas desse sistema fluvial. Ao longo dos anos, a Índia manifestou, em diferentes ocasiões, a intenção de se desvincular do acordo. A Índia não estava muito afim de fazer parte mais, não. Em resposta, o governo paquistanês declarou que qualquer tentativa de bloqueio hídrico seria considerado um ato de guerra. Como assim? Vamos entender, olha só. Para entender o conflito, é fundamental analisar o sentido do fluxo de drenagem da bacia hidrográfica do Rio Nilo.
Rio Nilo o quê? Do Rio Indo, conforme mostrado no mapa. Olha o mapa e tem a legenda, ó. Rede de drenagem. Então, tudo está em azulzinho, é a rede de drenagem. Ok. Essa parte aqui, conversinha, ó. Toda essa parte aqui, essa linha que está delimitando esse espaço aqui, ó, é o que vai delimitar a bacia hidrográfica do Rio Indo, tá? Tá mostrando aqui pra gente, ó. Olha só que bonito. Aqui eu tenho a região da Caxemira, né, que é disputada entre Índia e Paquistão. Esse verdinho aqui, ó, Aksai Chin, é litígio, né? É disputa entre China e Índia, ok. Temos países como Afeganistão, temos a China, temos a Índia, temos o Paquistão e temos mais países, ó. Um aqui é o Nepal, 2 é o Tajiquistão, 3 é o Uzbequistão e o 4 é o Turcomenistão. Tá, o que eu tô vendo aqui, conversinhas? O seguinte, ó. Nessa parte que eu tô fazendo aqui, ó, essas montanhas aqui, nós temos praticamente um relevo montanhoso, que já começa aí a cordilheira do Himalaia, tá? Tanto que você observe que as nascentes dessa bacia hidrográfica estão aqui, entre a China, a Índia, um pouquinho na Caxemira, tá? E esse rio, o Indo, essa bacia, vai desaguar no Oceano Índico. Ou seja, é um rio que vai desaguar no oceano. É uma bacia que vai desaguar no oceano. Quando a bacia hidrográfica vai para o oceano, eu falo que é uma bacia exorreica, tá? Porque se a bacia hidrográfica for em direção ao interior do continente, é uma bacia endorreica. E essa é exorreica. Vamos ver aqui, ó. A partir da leitura do mapa e do texto, é correto afirmar que os afluentes são rios drenados para o interior do continente, são endorreicos. Mentira. Então já não vou marcar a letra A, não pode ser. A letra B. São rios drenados para o oceano, são exorreicos. Para o oceano, são exorreicos. Por enquanto, tá bonito. Situados a montante do oceano, do território indiano. Palavrinha montante, conversinha. Montante é em direção à nascente. Jusante em direção à foz, tá? Então, montante vai em direção contrária ao rio. E jusante vai em direção ao fluxo das águas, tá? Por enquanto tá beleza. Permitindo ao Paquistão represar sua vazão e reduzir o abastecimento indiano. Na verdade, conversinha, ao contrário, tá montante? Tá. Mas quem tá mais aqui, ó, controlando as nascentes, é justamente essa parte aqui, ó, que é Índia, ó, tá laranjinha aqui. E a Caxemira é litígio entre Índia e Paquistão, só que a Índia controla mais. Então, como é que o Paquistão vai controlar esse fluxo se esse rio vai nascer entre Caxemira e Índia, uma parte na China também, é claro, e vai para o Paquistão? Então, quem corre o risco de controlar a água que vai é a Índia, tá? Então, não vou marcar a letra B. A letra C está falando que os rios vão para o interior, né? Ó, que são endorreicos, não são exorreicos. Então, ficamos com a D, ó. São rios drenados para o oceano, exorreicos, a montante, na montante do Paquistão. A montante. Permitiria a Índia controlar seu fluxo. Aí sim, afetando atividades agrícolas paquistanesas e comprometendo a economia do Paquistão. Aí vamos marcar, como que é essa? 18, a letra D de dado. Certo, conversinhas? Vamos para a próxima aqui, questão 19. Uma questãozinha bem interessante sobre Oriente Médio, geopolítica, polêmica, hein? Meu Deus do céu, tem o Irã aqui, ó. Historicamente, a região do Oriente Médio vive uma série de conflitos envolvendo alianças e disputas por interesses econômicos, geopolíticos e religiosos. Por exemplo,
O chamado eixo da resistência é formado por um conjunto de países e grupos rebeldes sob influência do Irã. Então, o Irã influencia esse grupo aí, tá? Porque ele confronta, esse eixo vai confrontar forças militares ocidentais. Quando se fala assim, força militar ocidental, tá falando de quem? Estados Unidos e do aliado deles lá no Oriente Médio, que é Israel. Tá? Então, o mapa mostra aqui a localização dos países e grupos sob influência do Irã. Então, aqui nós temos, ó, o Irã, ele está por aqui. Aqui está o Irã, certo? E os países e grupos sob influência do Irã. Síria, Líbano, Iraque e Iêmen, tá? Os países que o Irã tem uma influência maior, tá bom? E em verdinho, os demais países. O Irã é uma nação fundamentalista islâmica xiita, tá? Então o Irã ele vai apoiar grupos radicais xiitas, como grupos no Iraque, no Líbano tem o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, tá? Tem um grupo na região, né, que ganhou muita força alguns anos atrás, entre a Síria e o Iraque, foi o Estado Islâmico, que é sunita, que é inimigo do Irã, tá? O Irã não é aliado do Estado Islâmico. E aqui nós temos então, ó, vamos lá, questão 19, tá? Então vamos ver aqui a perguntinha pra gente aqui da questão 19, ó. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente as disputas e as alianças do Irã com grupos étnicos, militares e religiosos. Vamos lá. Está escrito que o Irã tem uma disputa, tá? Com a minoria sunita do Estado Islâmico no Iraque, do islamismo, né? Do islamismo do Iraque, né? Porque o Iraque é um país que tem maioria xiita, com o Estado Islâmico na Síria. Isso é verdade, tá? E alianças com os Houthis no Iêmen e com o Hezbollah no Líbano. Isso é verdade. Já vou marcar aqui a letra A, até porque o Irã não vai disputar com os Houthis, é aliado deles, tá? E não é aliado aqui dos sunitas, sim dos xiitas. Ó, disputa com o Hezbollah? Não, o Hezbollah é aliado. Aliança com o Estado Islâmico? Não, o Estado Islâmico é inimigo do Irã. Disputa com os Houthis do Iêmen? Não. E com o Hezbollah? Não, são aliados do Irã. Alianças com o Estado Islâmico? Não, o Estado Islâmico é inimigo do Irã. Certo? Vamos lá, conversinhas. Então, letra A. Questão 20, ó. Aqui uma questãozinha, que questãozinha clássica, bonita, que nós vamos falar aqui agora, ó. O mapa a seguir apresenta frações do território brasileiro transformadas a partir da década de 1970 por políticas de desenvolvimento. 3 áreas limítrofes da Bahia, que até então não eram modernizadas, foram incorporadas a diferentes circuitos espaciais produtivos globalizados. Olha que perguntinha clássica, conversinha. Olha a Bahia aqui, ó. Essa região, ó, Maranhão, a sigla é MA. Piauí, a sigla é PI. Tocantins, a sigla é TO. Bahia, a sigla é BA, ou seja, essa região que produz grãos, principalmente soja, numa região de cerrado, é chamada de é o Matopiba, conversinhas. Aqui, ó, entre Pernambuco e Bahia, zona de fruticultura irrigada. Por quê, conversinhas? Porque por aqui, conversinhas, ó, nós temos o Rio São Francisco, vai passar por aqui, tá? Fiz o curso dele meio errado aqui, mas tudo bem, tá? Ele passa por ali, e essa parte aqui, ó, eucalipto, silvicultura, são florestas plantadas, conversinhas, entre Bahia e Espírito Santo, tá? Vamos ler então a número 20? Então vamos lá, ó.
Vamos ver número 20 para ver qual que vai ser a alternativa. Ó. Considerando o texto e o mapa dos circuitos produtivos do agronegócio no estado da Bahia, vamos assinalar o que é correto. Letra A, ó. A especialização produtiva regional favoreceu o uso intensivo de inovações técnico-científicas. Verdade. Tem uma Topiba, né, com máquina, com insumos agrícolas, correção de solo, tá? O uso de agricultura de precisão, transgênico, tudo isso, ó. Promovendo seletividade espacial da modernização. Por quê? Porque essa modernização, ela é seletiva. Tem que ter o quê? Recurso, dinheiro, tá? Gerou impacto nos mosaicos produtivos tradicionais. Então, na número 20, já vou marcar a letra A. Olha lá, ó. Por que, conversinhas? Porque na letra B, olha aqui a letra B, o que ele fala, ó. Que os enclaves de modernização promoveram a difusão, difundir é espalhar, de uma produção diversificada setorialmente, o que garantiu o espraiamento das inovações técnico-científicas para as demais localidades. Não foi um espraiamento, foi uma concentração, conversinha, ó. Nessa parte aqui, nessa parte aqui e nessa parte aqui. Não vou marcar a letra B, tá? E a C? A especialização produtiva regional permitiu a cooperação das inovações técnico-científicas. Não, com os mosaicos produtivos tradicionais, não. Ela só segregou, não teve cooperação, tá? De forma alguma. E a letra D, ó, os enclaves de modernização viabilizaram a dilatação, ó, né, uma ampliação das inovações técnico-científicas para setores não especializados, o que acarretou a eliminação da seletividade, não, ficou cada vez mais especializado, tá? Então ficamos com a letra A. E conversinhas agora, vamos terminar, questão 21, vamos lá, ó. A segunda edição do Instituto, do Estudo Gestão do Território, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2024, mostra no universo de 5.570 municípios do país quais são os centros de gestão, isto é, núcleos responsáveis pelo papel de comando da rede urbana brasileira, vão comandar a rede urbana. Em 2024, apenas 39% dos municípios eram, né, qualificados como centros de gestão do território, porque dá pouco mais de 2.100 municípios. Um indicador da centralidade na gestão do território é o número de assalariados externos do município, da sede da empresa. Então, tem a empresa sede, e quem trabalha de forma assalariada vem de fora, tá? Então, assalariados externos. Ó, você pega aqui o gráfico, São Paulo, por exemplo, você pega aqui, ó, essa barrinha em vermelho, 2012. A barrinha em azul é 2021. Então, São Paulo ampliou esses assalariados, mostrando uma ampliação dessa gestão, né? Dessa centralidade. O Rio de Janeiro diminuiu. Brasília diminuiu. Belo Horizonte diminuiu bastante. Então, São Paulo aumentou. O Rio diminuiu. Brasília diminuiu. Belo Horizonte diminuiu. Barueri é Grande São Paulo, né? Aumentou. Fortaleza, lá no Nordeste, bonito, aumentou. Porto Alegre, lá no sul do Brasil, diminuiu. E Osasco, também Grande São Paulo, mas diminuiu um pouquinho também, tá? Vamos lá então, ó. Ah, tem mais aqui, ó. Itajaí aumentou, lá em Santa Catarina. E Curitiba deu um leve aumento aqui. Vamos lá, número de assalariados, tá?
Então tá aqui, ó. Com base no gráfico anterior e em seus conhecimentos sobre a rede urbana brasileira, é correto afirmar que, está escrito, ó, o Rio de Janeiro, capital, amplia sua centralidade. Como que ele vai ampliar a sua centralidade se reduziu o número de assalariados, que é um dos critérios da centralidade? Não vou marcar a letra A. Letra B. Barueri apresenta tendência de crescimento do assalariado. É verdade, Barueri, é verdade, né? Contribuindo para manter a região metropolitana de São Paulo no topo da hierarquia urbana. É verdade. Essa ficou boa, hein? Vou marcar a letra B já, ó. Tá? E Brasília, ó, apresenta tendência de queda de seus assalariados. Ó, Brasília, ó, teve uma queda, né? Pequena queda, tá? Demonstrando a dificuldade da capital do país para permanecer como centro de gestão pública. Não, para permanecer, Brasília continua como centro de gestão pública, só não está mais naquele topo toda a hierarquia urbana, tá? Mas continua como centro, é capital federal, tá bom? E letra D, ó, Itajaí apresenta destaque por sua função industrial, perdendo força na centralidade da gestão do território. Não. Se ela aumentou aqui os assalariados, que é um dos critérios para a centralidade, eu não posso falar que está perdendo. Então, ficamos com a letra B de bola. Certo, conversinhas? Eu sei que demorei um pouquinho, porque eu conversei bastante sobre cada questão, demora mesmo. Mas eu espero que quem acompanhou até aqui, conversinha, tenha gostado. Qualquer dúvida, é só deixar aqui comigo que eu vou respondendo devagarinho, tá bom? Valeu, conversinhas. Até mais. Tchau, tchau.